Se você luta contra algum pecado sexual, eu quero te contar uma história. Aproveita e manda esse vídeo para uns 3 cristãos que você conhece. Talvez ele esteja passando por isso e você nem imagina. Ouviu falar que um dos passos mais importantes no processo de libertação de um pecado é a confissão? Mas não somente a confissão a Deus. A palavra vai dizer que quando confessamos a Deus somos perdoados, mas quando confessamos a alguém somos curados. Isso tem uma explicação e eu já vou chegar lá. Sabia que antes de Jesus morrer as pessoas precisavam apresentar sacrifícios a Deus para que seus pecados fossem perdoados? Basicamente, quando alguém pecava, essa pessoa precisava escolher um animal sem defeito, um gado, uma ovelha, uma ave, isso dependendo da condição financeira da pessoa. Esses animais eram levados ao altar de sacrifício, localizado no pátio do tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Ou seja, a pessoa precisava ir da sua casa até o templo, caminhando com o sacrifício. Isso gerava grande constrangimento acerca do pecado. Todos sabiam que a pessoa estava fazendo aquilo porque havia pecado. Não era uma situação a qual as pessoas queriam se expor com frequência. Ou seja, evitavam pecar desenfreadamente, pois sentiam vergonha de seus pecados. O trajeto todo eles vinham vendo os olhares, refletindo sobre o que haviam feito. Que é nesse contexto que Jesus condena os mercenários do templo. Eles começaram a lucrar com a venda de sacrifícios ali no próprio templo. E sabe o que aconteceu com isso? O pecador não precisava mais atravessar a cidade inteira com o animal para o sacrifício, refletindo, constrangido acerca do que havia feito. Ele só precisava dar dinheiro no templo, pegar o animal ali mesmo e oferecer o sacrifício. Entendi, Milena, mas qual a relação dessa história com o meu pecado e confissão? Quando a palavra fala que quando confessamos a Deus somos perdoados, mas quando confessamos a alguém somos curados, fala exatamente sobre isso. Expor o nosso pecado a alguém gera em nós constrangimento do que foi feito. Nos faz refletir acerca da gravidade do ato. Porque a verdade é, houve um tempo que talvez esse pecado gerasse culpa, remorso, mas com o passar dos dias a gente acostuma. E o que antes parecia grave, de repente se torna habitual. De repente você pede perdão a Deus em oração e está perdoado. A dívida foi paga. Em tese foi, mas não houve cura. Porque não há mais remorso, não há mais vergonha. Não houve nenhum castigo. Logo tende a se repetir. Por isso, confessar a alguém é um passo importante no processo de libertação. Precisamos sim de pessoas nos aconselhando, intercedendo por nós, mas acima disso, precisamos nos constranger com relação ao que fizemos. Sim, o pecado precisa nos gerar vergonha. Então, se você tem se visto preso a um pecado de estimação, guarde isso. Quando você confessa a Deus, você é perdoado. Mas para ser curado, você precisa confessar a alguém. Não precisa necessariamente ser um líder, um pastor, mas precisa ser uma pessoa crente, alguém que enxergue como pecado aquilo que está sendo feito. Eu falo bastante sobre isso lá no perfil dele, que é um perfil só para mulheres, mas tenho visto que é um assunto bastante pertinente para o público masculino também. Então, se acharem importante, eu posso trazer com mais frequência essa temática aqui para o perfil principal. Por hoje é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.